Salve miniclês, tudo certo com vocês? Vim para mais um episódio de Moonpod, o episódio 8. E mais um episódio, né? Estamos avançando cada vez mais. E eu tenho uma notícia um pouco triste para vocês, que é que o Moonpod vai ter um hiato por um tempo, tá? Vocês provavelmente vão ver ainda vídeos aqui das análises, os reviews, em dezembro, janeiro talvez ainda. Porém eu não vou estar produzindo nestes meses o conteúdo do Moonpod. Meus planos é voltar lá por fevereiro, março, voltar a gravar. Então vocês provavelmente vão ver vídeos novos do Moonpod, e áudio também, né? Só lá pelo ano que vem, tá? Então eu vou pedir pra vocês aguardarem, segurarem o coração, que ano que vem vai ter mais conteúdo de Moonpod, tá? Eu só vou dar um hiato por um tempo, porque eu não parei desde muito tempo. Eu sempre estou produzindo conteúdo e trazendo todos os meses conteúdos novos para vocês, e eu resolvi dar uma pausinha. Então provavelmente nas plataformas de áudio vai ficar sem conteúdo por um tempinho ali, e no canal do YouTube eu tô produzindo já alguns conteúdos, então se ficar vai ser bem pouco tempo sem conteúdo, tá? Mas já estejam cientes que vai rolar isso, tudo bem? Mas vamos falar das produções que eu assisti este último mês, né, de outubro e novembro. A primeira série que eu vou falar com vocês é a Daryl Dixon, que veio com a sua terceira temporada e que está disponível na Prime Video. Inclusive, o primeiro episódio de Moonpod, se vocês estão lembrados, foi sobre a série do Daryl Dixon. Eu já falei muito aqui no canal sobre The Walking Dead. O último mês eu também já tinha falado sobre Dead City, e hoje eu vim falar sobre Daryl Dixon, que se antecipou, né, esse ano, saiu antes do que é o esperado, né? Eu nem tava esperando que já ia sair Daryl, eu achei que ia demorar um pouquinho. Mas enfim, saiu a nova temporada, tá? E vamos falar sobre essa série. Então o primeiro episódio ele foi em Londres, tá? Eu achei muito legal esse lance deles terem trazido essa questão do apocalipse numa cidade grande. Eu gostei muito disso. Só que eu acho que eles poderiam ter trabalhado mais coisa ali em Londres, tá? Eu acho que teve algumas coisas forçadas ali também, tá? A gente viu também na última temporada que o Laurent fugiu com o Ash lá no avião, certo? Eles conseguiram escapar. E a Carrie e o Daryl saíram da França e agora eles chegaram ali em Londres no primeiro episódio. Eu, no meu ponto de vista, acho que eles poderiam ter trabalhado muito mais, explorado muito mais coisa. Comenta ali o que vocês acham na cidade de Londres, porque, porra, é uma metrópole, e eu achei que faltou eles terem explorado mais, sabe? Foi só um episódio, foi muito rápido. A gente vê ali que eles chegaram no último episódio da temporada, eles tinham chegado no Eurotúnel, que é o Túnel da Mancha, né? Que é uma rota de transporte ferroviário que liga Folkestone, na Inglaterra, a Calais, na França, passando sobre o Canal da Mancha. Pra quem não sabe, ali na Europa, né, é um túnel basicamente que liga a França à Inglaterra, por isso que eles chegaram lá em Londres. Só que eu acho que eles podiam ter trabalhado mais ali, né? Inclusive eu já tenho vídeo das temporadas passadas de Daryl Dixon, então se você não viu, dá uma olhada lá que tá muito legal. E o primeiro episódio de Moonpod também, se você não sabia, já tem, falando sobre essa série, tá? Então assim, eu gostei muito deles terem trabalhado. Eu só achei que foi pouco tempo para eles terem trabalhado sobre Londres. Eu acho que eles poderiam ter explorado mais, mas tudo bem. Então assim, eles saem de Londres no primeiro episódio e eles estão indo em direção à América, porque eles estão voltando para casa, basicamente. Então eles pegam um barco lá bem rápido, sabe? Tipo assim, aconteceu as coisas muito rápidas. Mas enfim, pegaram um barco, saíram. Eles pegaram uma tempestade e chegaram em um lugar misterioso. Quando eu tava assistindo o episódio, eu pensei duas coisas. Ou eles chegaram na Irlanda, porque era ali perto, eu pensei, pô, pode ter sido porque foi muito rápido. Ou eles poderiam ter chegado na Península Ibérica, que foi a segunda opção. E, sim, eles chegaram na Península Ibérica, eles chegaram na Espanha. E eles chegaram lá, e vai ser basicamente essa temporada na Espanha. Então eles chegaram num lugar novo. Agora os dois, né, que estão juntos. Então teve um episódio muito legal, que eles trabalharam a questão da falta de água, e eles estão trabalhando agora com os moradores locais ali da Espanha e como que eles vivem, né. Essa temporada tem muita cena de ação, então assim, Daryl Dixon já vinha trazendo bastante
Mas essa temporada, assim, eles se superaram muito. Tem muitas cenas marcantes, assim, de explosões e etc. Tem um personagem do Romain, que ele já tinha aparecido lá na França. E ele tá ali nas redondezas também, ele tá atrás do Daryl. Então ele é um dos poucos vilões ali que estão durante todas as temporadas. E eu tô muito curioso pra saber o que eles vão explorar na próxima temporada desse personagem. Porque eles apenas mostraram que ele ainda tá por perto, ele ainda tá atrás do Daryl, mas o que ele quer afinal, vamos ter que esperar pra ver aí o que vai ser o desfecho dessa história, tá? Então os personagens da Espanha, eles não dão tanta importância, assim, para tanta relevância aos personagens. Eu acho que isso também já acontecia anteriormente no episódio da França, tá? Mas eles também trabalharam um pouco do passado do Daryl. Comparando com aquela questão dos flashbacks que teve da Carol na temporada passada, eu achei muito mais legal essa questão deles terem explorado o personagem do Daryl, um pouco do passado dele, achei muito interessante. A Carol, ela se apaixona também nessa temporada. Aí eles vão trabalhar também a questão da corte da Espanha, né? Que é... eles meio que vivem ali numa monarquia, né? É muito legal como eles voltam para os costumes do passado, né? Tipo, o mundo acabou e eles meio que estão voltando pra organização social de antigamente, né? Tem cenas lindas também em Barcelona. Eu acho que uma coisa incrível que a série do Daryl traz é, assim, cenas incríveis, marcantes, e agora ainda mais no deserto, assim, sabe? Eles estavam lá no frio e agora vieram pro calor. Eu acho que esse contraste é muito bacana. E o último episódio foi basicamente ali o barco deles pegando fogo, né? Agora a gente fica nesse questionamento de como que eles vão voltar pra América afinal. Eu considero, assim, essa temporada muito melhor do que a anterior. Comentem ali o que vocês acharam, se vocês acham que precisava ter melhorado alguma coisa. Eu acho que na última temporada eu acabei criticando bastante, assim, a série. Mas essa temporada eu gostei muito, assim, em comparação com a anterior. Eu acho que eles exploraram muito mais coisa. Eu acho que os dois personagens eles já estão bem consolidados. E a gente tá muito curioso, assim, pra saber o que vai acontecer agora, afinal, com eles. Porque eles querem voltar embora e parece que cada vez aparecem imprevistos ali na vida dos dois. Então, eu tô muito curioso pra saber o que vai ser dessa série nas próximas temporadas. Eu acho que ela melhorou bastante. Desde a primeira temporada, eu acho que teve um crescimento. A temporada passada teve algumas coisas confusas. Eu acho que, assim, o lance de Londres poderia ter tido um pouco mais tempo de desenvolvimento ali, eu acho que foi muito rápido, mas a parte quando eles estavam na Espanha, eu acho que foi tudo bem interessante, assim, bem ok. Não tenho muito a criticar nesse ponto, tá? Mas aguardemos ali a próxima temporada pra ver o que vai ser dessa série. Então eu vou pedir, se você também não me segue nas outras redes sociais, não perde tempo, não deixe de me seguir lá. Vai estar aparecendo aqui no vídeo tanto o Instagram quanto o TikTok, mas também vai estar na descrição do vídeo ou do áudio também, sempre está nas descrições. E não esquece de acompanhar também o Instagram do Moonpod, que sempre sai novidades por lá, beleza? Mas vamos para a próxima produção. Então a próxima série que eu vou falar é uma série brasileira que eu assisti recentemente, que é muito legal, chamada Dias Perfeitos, que é da Globoplay. Então eu gostei muito dessa série. Ela basicamente vem tratar sobre dois personagens, que é a Clarice e o Theo. Ela, na verdade, é uma minissérie. Ela tem uma trilha sonora brasileira incrível, além de vários outros aspectos muito interessantes que eu gostei dessa minissérie, tá? Então, Dias Perfeitos, ela narra, na verdade, uma história de amor obsessivo e paranoico que consolida o Rafael Montes como um dos mais gratas surpresas da literatura nacional, porque na verdade essa produção é baseada de um livro, tá? Então a obra se baseia neste livro do mesmo nome e o ator ali do Theo que faz na minissérie é o Jafar Bambirra e a Clarice é a Júlia Dállavia. E eu gostei bastante assim dos atores, principalmente porque como eles são os principais, basicamente a história se baseia nessa questão destes dois personagens, né? Então, basicamente, a história é uma questão do Theo ser um personagem bem problemático, assim, talvez um psicopata, não sei. E ele meio que tem uma atração ali pela Clarice, que é essa outra personagem que também é bem complexa e tem todas algumas questões, assim, familiares, e enfim.
E basicamente vai ser a questão desses dois personagens, porque o Theo sequestra a Clarice e faz assim coisas absurdas, tanto com ela quanto com o namorado dela, né? Porque afinal ele comete vários crimes. E a gente vai ver muito essa questão da Clarice tentando escapar dessa pessoa, né, manipuladora, psicopata ali, que é o Theo, que inclusive é médico, e ele usa, né, dessa questão da medicina para afetar, né, para causar ali na vida da Clarice e de várias outras pessoas ali da família do núcleo social da Clarice, né. A gente acompanha também o personagem do Breno, né, que é o namorado da Clarice, que tenta salvar ela ali, mas ele não consegue. E também a negligência da mãe da Clarice, né, porque na verdade ele sequestrou a Clarice por um tempo bem grande, assim, e eu acho que só não encontraram eles, assim, por conta também da mãe da Clarice, ali, da família dela, não dá esse apoio, né, pra filha, não dá essa atenção, sabe? E foi fácil, assim, do Theo manipular toda a família dela. Então a gente vai acompanhar nessa série essa obsessão do Theo pela Clarice e como que ela fez pra se salvar, né, dessa tortura que ela sofreu. Inclusive ela saiu com várias sequelas, né, desse crime, dessa sequência de crimes que o Theo cometeu contra ela. Mas a série assim, é muito interessante se você gosta de investigação, se você gosta de crimes e psicologia e entre outras áreas assim, mais de true crime, assim, é bem interessante, eu gostei bastante da série, então super recomendo vocês, os atores são incríveis, trilha sonora é incrível dessa série e super recomendo, vão assistir Dias Perfeitos. Tá disponível na Globoplay. E eu vou pedir também para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e me seguir também nas plataformas de áudio, porque tem conteúdo em áudio. Se você tanto gosta de vídeo ou de áudio, tá disponível das duas formas. Então não esquece de me seguir, de se inscrever aqui no canal, deixar um like e vir ser um miniclê também, que Monpod eu sempre vim falar de filmes, séries, coisas da cultura pop, então não deixe de me acompanhar por aqui, beleza? E vamos para a próxima produção. Então agora eu vou falar de Monsters, da Netflix, que veio com sua terceira temporada, que veio tratar nessa temporada sobre o Ed Gein, que é um assassino, né, americano, e eu vou falar um pouco mais sobre o que tratou essa temporada. Então, pra quem não sabe, Monsters é uma série que vem falar sobre criminosos, né? Então já teve a temporada do Dahmer, já teve a temporada dos Irmãos Menendez. Eu já tenho vídeo, inclusive, das duas temporadas aqui no canal. Então, se você gosta, dá uma olhada lá. E cada temporada vem falar de uma história. Então, é muito interessante, assim, que não é uma continuação, né? Mas eu tenho já outros vídeos, então se você gosta desse universo, dá uma olhada lá. E agora eu vou falar sobre Monsters da história do Ed Gein, né? Que foi o personagem que eles trouxeram nessa temporada. Então, só para dar um contexto histórico, o Edward Theodore Gein, que é mais conhecido como Ed Gein, ele é o açougueiro de Plainfield, né? Que é uma cidade do Wisconsin, né? Onde ele nasceu em 27 de agosto de 1906. E ele morreu em 1984. Então ele foi um assassino e ladrão de cadáveres humanos, né, americano, posteriormente conhecido pelo homicídio de 2 pessoas e foi ainda fortemente suspeito de ter matado outras 7 pessoas, totalizando 9 supostas vítimas. Ele cresceu então em um ambiente opressivo, de rigidez moral e isolamento social, tá? Então, só pra alertar vocês, né, que esse episódio assim, vão ter temas um pouco mais sensíveis, tá? Tanto por conta dessa série, né, e da anterior que eu falei. Então, só pra vocês saberem, quem não curte muito esses assuntos, pra vocês estarem cientes que eu vou abordar alguns temas mais sensíveis aqui, tá? Então, em Wisconsin, na década de 50, um recluso simpático e gentil homem, né, chamado Ed Gein, ele vivia tranquilamente na fazenda, escondendo uma casa de horrores tão macabro que redefiniria o pesadelo americano, né? Motivado então pelo isolamento, pela psicose e por obsessão avassaladoras pela mãe, os crimes perversos do Gein deram origem a um novo tipo de monstro que assombraria Hollywood por décadas.
Então nessa temporada eles vêm mostrar muito essa questão de Hollywood ter se inspirado em vários crimes, assim, do Ed Gein e personagens que vieram depois baseados, né, nesse personagem marcante, né, da história. Então, a temporada vem falar sobre a questão desses filmes de terror, inclusive tem o Hitchcock, né, um episódio só dedicado a isso, o que eu gostei bastante, né, quem é cinéfilo aí e gosta de filmes de terror vai super gostar, porque eles vêm alguns episódios tratando, assim, desses assuntos de como Hollywood se inspirou na história do Ed Gein para construir toda uma narrativa, assim, de outros personagens, como, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, o próprio Psicose, né? Eu já falei assim muito sobre filmes de terror aqui no meu canal e sobre várias produções, inclusive tem episódio até do Hitchcock. Se vocês gostam desse universo, dá uma olhada lá que tá super bacana, tá? E nessa temporada vem tratar um pouco disso também, sabe? Então o Charles Hunnam, ele teve uma ótima atuação, assim, na temporada, né? Interpretando o Ed ali. Aquele lance dele falar baixinho, sabe? A questão da voz, assim, é bem marcante quando eu tava assistindo uma temporada, sabe? A Adeline também, que é outra personagem, que foi interpretada pela Susana Sun. Eu gostei bastante, que é meio que uma namoradinha ali do Ed. E é muito legal ver a interação desses dois personagens. Teve aquele episódio em que o Ed também ficou de babá das crianças, que foi, assim, muito legal. Comenta ali se vocês gostaram desse episódio, eu achei muito interessante. E, inclusive depois ele mata, né, a babá. Mas enfim, outro assunto que eles tratam também aqui nessa temporada é o dos nazistas e sobre o campo de concentração. Até porque foi meio que na mesma época ali que ocorreu todas essas questões, então eles vêm tratar desse assunto e todas as complexidades do Ed. A parte psicológica dele, né, a questão ali da relacionamento dele com a mãe dele, como isso afetou a pessoa que ele se tornou. Essa questão da parte sexual dele e da parte da identidade dele ali, dessa complexidade dele tentando entender quem ele é e do que ele gosta, enfim. Eu achei muito legal essa parte. Teve uma questão também da repressão da mãe ali, né, de reprimindo ele, e por conta disso ele ter se tornado essa pessoa. E também tem algumas cenas de necrofilia que, assim, foram bem pesadas, bem, assim, angustiantes de assistir mesmo, sabe? Parece que eles quiseram fazer nessa temporada meio que o que eles fizeram na temporada do Dahmer, sabe? Eu senti um pouco isso. E comenta ali o que vocês acharam. Eu acho que assim, teve algumas cenas bem assim fortes de assistir, sabe? E enfim, a questão do Ed é que ele, quando ele cometeu os crimes, ele tava num momento de insanidade, né? Ele foi considerado insano, né? Por isso que ele ficou lá no hospital psiquiátrico, né? Mas ele é um pouco, assim, diferente, né, das outras temporadas que teve os outros personagens. E eles não focaram tanto na parte do julgamento do Ed por conta disso, né? Então foi focado muito mais na história e no que ele fez ali. E sem falar também que essa história até agora foi a que mais voltou no tempo, né? Na década de 50 ali, né? As outras foram posteriores a isso. Então a conclusão da história ali é meio que ele foi preso ali no hospital psiquiátrico. Eu achei nessa temporada que teria uma questão maior assim de investigação, mas eles vão mais para essa questão do lado da parte mental do que da parte policial de fato, acompanhando ali todas as problemáticas do Ed. Então no meu ponto de vista, assim, foi uma temporada muito legal, muito interessante. Parece que eles teve uma outra abordagem, sabe? Não focou tanto nessa parte de investigação policial, até porque eu acredito que naquela época era algo bem mais complicado, assim, sabe? Não tinha tanta tecnologia do que como teve posteriormente. Mas, assim, eu gostei particularmente da série. Eu acho que os atores estão incríveis, como sempre, né? Em Monsters. Eu tô muito empolgado pra saber o que eles vão trazer na próxima temporada. Eu quero que vocês comentem ali se vocês gostaram ou não dessa temporada de Monster. Eu acho que a temporada, assim, todas elas, sabe, têm as suas peculiaridades e eu acho que cada temporada vem, assim, marcando mais presença, sabe? Tornando essa série mais interessante de ser vista.
Então, comenta ali o que vocês acharam dessa temporada, se vocês estão gostando da série e o que o Ed Murphy vai trazer aí daqui pra frente. Vamos ver, estou bem curioso. E a próxima e última produção que eu acompanhei foi Alice in Borderland, que veio ali com sua terceira temporada, que também é da Netflix. E eu vou ter que falar um pouco sobre essa série, o que eu achei. E essa temporada veio falar sobre o Joker, né? E eu vou explicar um pouquinho o que é Alice in Borderland. Então, Alice in Borderland eu já tenho o vídeo anterior também, das temporadas anteriores, né? E Alice in Borderland, ela vai falar uma questão de jogos, como se fosse um Round 6 da vida. Só que eles trazem essa questão do jogo de baralho, sabe? A questão dos naipes, essa parada. E, inclusive, nessa temporada eles vieram falar do Joker, que é o Coringa, né, do baralho. Na temporada anterior, se você não viu meu vídeo, dá uma olhada lá, veio, assim, chegou à conclusão ali da gente entendendo de fato o que era Borderland, né, o que é esse lugar. Porque até então a gente não sabia muito bem o que era, a gente sabia que quem ia essas provas, esses jogos que eles tinham que enfrentar, mas a gente não sabia o que era esse lugar, basicamente. A gente descobre, então, ali no final da temporada, que Borderland, na verdade, é um momento ali de quase morte do personagem, né? Dos personagens. Quando eles entram em coma. E o tempo é diferente aqui, no mundo real, e em Borderland. Ou seja, aqui, basicamente, 2 minutos é como se fosse, sei lá, uma vida inteira quase do personagem lá em Borderland. Então o tempo é diferente nos dois mundos, sabe? Então, enquanto eles estão aqui nesse momento de quase morte, nesse coma ali, cerca de 1 ou 2 minutos, lá no jogo eles estão, assim, tipo, há vários dias. Então, isso basicamente foi estabelecido na temporada anterior. Então, assim, o Arisu e a Yuzagi tinham saído de Borderland na temporada anterior. E eu até fiquei me questionando, assim, pensando, pô, eu nem sabia que ia ter uma terceira temporada, porque meio que ela teve um desfecho, sabe? Então eu fiquei me perguntando o que eles iam tratar nessa temporada final. Então a Yuzagi, ela volta pro Borderland, né? E a gente vai acompanhar o Arisu indo atrás dela pra resgatá-la, né? Então basicamente a gente vai ver isso nessa temporada. Então assim, o que eu acho que eles pecaram nessa temporada, tá? Teve provas legais, novamente, teve coisas interessantes, tá? O que eu acho que faltou foi, assim, personagens. Não por eles não terem trazido personagens, mas o problema é que eles trouxeram personagens novos pra estar em Borderlands, tá? Tipo o que aconteceu com Round 6. Só que, assim, Round 6 eles desenvolveram muito bem os personagens, sabe? Tipo, durante 2 temporadas. Enquanto aqui, meio que teve uma temporada e colocaram os personagens lá meio X. Então, assim, teve a personagem da Ray, que eu gostei bastante, que eu acho que ela se destacou. Porém, eles trouxeram os outros personagens meio que não faziam muito sentido dentro de Borderland, né? Teve os personagens também ali que estavam fora e que ajudaram o Ares lá. Mas o legal das 2 primeiras temporadas foi isso, a construção dos personagens, sabe? E agora, sabe, numa temporada a mais, trouxeram os personagens novos. Comenta ali o que vocês acharam. Teve a prova do zumbi, que eu achei bem legal, assim. Foi uma das poucas provas, assim, que eu achei interessante. Teve aquela das flechas também, mas... eu não assim, foi umas provas muito aleatórias, eu acho, sabe? Por ser a prova do Joker, assim, do Coringa, meio que foram umas provas, assim... fez sentido pelo fato de ser o Coringa, né? O Coringa é esse personagem, essa carta, né? Ali do palhaço e tal. Então, assim, tem essa manipulação, mas... assim, o que eu fico sem entender é... tinha necessidade de ter uma terceira temporada? Comenta ali o que vocês acham, tá? Eu nem sabia que ia ter essa temporada, tá? Mas agora, pelo que eu entendi, concluiu ali a série do Japão, né? Não sei se vai ter em algum outro país, né? Tipo o que aconteceu lá com Round 6, que dá-se a entender que vai ter um spin-off em outro país, mas enfim. Então a personagem da Anne é a que vai até o Arisu para ele voltar para Borderland, né? E a Anne também é uma personagem que já estava nas temporadas anteriores.
Porém, na temporada passada eu acho assim, que teve personagens bem mais impactantes. E igual eu falei, teve uma construção de personagem muito melhor. Então, tornou a história interessante. E nessa temporada eu acho que faltou um pouco isso, sabe? Tipo, ok, tinha o Arisu, tinha o Usagi, mas... Sabe, por que que eles voltaram? Entende? Tipo assim, não... É algo que não faz muito sentido pra mim. Então, eu assisti a temporada, ok, mas... Não achei tão legal. Então, no momento final ali do último episódio, onde o Arisu encontra o Joker, né, pergunta ali pro Arisu se ele quer realmente voltar, porque a Terra está sendo destruída aos poucos, né? Então a Alice in Borderland vem falar disso, dessa questão dos humanos estarem destruindo o planeta Terra, por conta ali de ter terremotos, o aquecimento global, né? Ou seja, o ser humano está destruindo ali o habitat onde ele vive, né? E basicamente isso é a realidade até do nosso mundo, mas enfim. E a gente vê um pouco disso nessas catástrofes naturais ali em Alice in Borderland, porque é esse universo paralelo ali de Borderland é um lugar, tipo, que pode acontecer qualquer coisa, né? É um lugar fictício, vamos dizer assim. Então, a gente vê as cenas lá dele salvando a Usagi, né? Lá no lance da enchente. Então, se a gente pudesse separar assim, Alice in Borderland em 3 partes, né, de cada temporada, a primeira seria assim, um grande questionamento. Então a gente conhece os personagens, fica se questionando assim, o que é Borderland, o que tá acontecendo, o que é isso, sabe? A segunda temporada é uma revelação do que se trata esse universo, né? A gente vê de novo esses personagens batalhando, lutando pela sua sobrevivência, e no final a gente descobre o que é de fato Borderland. E a terceira temporada seria uma grande forçação de barra, na minha humilde opinião, assim, tipo, eles já têm um universo construído, né? Então eles vêm trazer uma temporada a mais só pra forçar a barra mesmo, sabe? Só pra ter ali algo a mais ali pra falar dessa questão. Então, na minha opinião, eu não sei se seria tão necessário ter essa temporada. Foi legal ver os personagens de novo, do Aris e o Isaac, foi. Apareceram alguns outros personagens também da outra temporada, foi interessante, foi. Mas a questão da história em si dessa temporada eu não achei tão legal. Porque foi só a questão do Joker. Na temporada passada mesmo eles estavam trabalhando lá a Dama de Copas, outras cartas, sabe? Eu acho que isso foi muito bem pensado, muito bem trabalhado. O que nessa temporada é tipo, tá, só o Joker, tá ligado? É o Joker lá e todas as provas se baseiam nele e ele é o grande vilão e... Enfim, tipo, não sei, eu acho que faltou explorar um pouco mais ou trazer algo diferente, sabe, pra temporada. Mas enfim, essa é a minha opinião. Comenta ali o que vocês acharam dessa temporada e vamos para as estrelas, né? Então vocês votaram lá no Instagram do Moonpod e Daryl Dixon, a terceira temporada, levou 4 estrelas. E eu achei fenomenal, porque eu também concordo. Eu acho que Daryl Dixon foi uma temporada, assim, ele vem numa crescente, sabe? Eu acho que a temporada passada teve algumas questõezinhas, mas eu acho que nessa temporada foi muito legal, muito interessante. Dias Perfeitos também levou 4 estrelas. E eu concordo com vocês, eu gostei muito da série também, da minissérie, né? Monsters acabou levando 3 estrelas. Eu quero saber o que vocês acharam. Essa temporada eu achei que foi um pouco diferente, foi uma proposta diferente que eles trouxeram, mas valeu super a pena também. Eu deixaria com 4 estrelas, mas levando 3 eu acho que realmente faz sentido também, sabe? E a última série, que foi Alice in Borderland, levou 2 estrelas e realmente eu também concordo com vocês, porque eu realmente não sei se seria tão necessário ter essa temporada. Mas enfim, tá aí. Se vocês forem lá ver, comenta o que vocês acharam dessa temporada. E até o próximo episódio. Não pode, gente. Foi isso. Muito obrigado se você ficou até aqui. Como eu falei, vai ter esse pequeno hiato. Então o Moonpod vai voltar ano que vem. Provavelmente lá por fevereiro ou março. Então aguardem que
logo vai ter mais episódios aí de Moonpod. E só lembrando também para vocês acompanharem nas plataformas de áudio, porque lá tem conteúdos exclusivos sobre filmes. Então se você gosta de escutar aquele podcastzinho, me acompanha lá nas plataformas. Beleza? Vai ter o link na descrição também dos vídeos ali do Spotify. Então me acompanhe por lá no Moonpod. E muito obrigado novamente por ter ficado até aqui. Até um próximo episódio de Moonpod, galera. Tchau!